Este programa é livre para todos os públicos. Canção nova, sorrindo pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 4 de agosto, nós vamos chegando até a sua casa, pedindo que a graça de Deus chegue até você nessa sexta-feira. Somos o Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, a serviço do Evangelho. E nós estamos ao vivo, viu? Aqui direto da cidade de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, aonde nós chamamos a casa-mãe da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, um local de eventos, um local que você pode vir visitar. Eu já deixo o convite para você, viu? Inclusive, esse final de semana, nós já temos um acampamento, Provocação. Um abraço para toda essa equipe do evento, da nossa equipe aqui da Fundação João Paulo II, da comunidade Canção Nova. Todo mundo está envolvido para realizar os nossos eventos aqui todo final de semana, né? Tem evento, inclusive todos os dias aqui lá no Santuário do Pai das Misericórdias tem programação, então fique ligadinho sempre na nossa programação, viu? Vou dando bom dia para você que está pelo YouTube, a cada dia mais gente conhecendo o nosso Sorrindo para a Vida, a Canção Nova, porque você pega ali o link no compartilhar, no TV Canção Nova ao vivo no YouTube e já manda para os seus amigos, né? Então, a cada dia mais gente chegando, seja muito bem-vindo à nossa programação, tá certo? Bom dia para a nossa equipe aqui e essa bancada linda que já chegou, o Márcio Mendes já chegou correndinho aqui, já está com a Bíblia aberta, com a passagem do dia aí para nós. Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bem, Paula? Graças a Deus, meu irmão, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Palavra de Deus para nós, então, Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24, 3 versículos aí na Bíblia. Efésios capítulo 24, versículos do 22 ao 24. Enquanto você vai marcando aí na sua Bíblia, encontrando a passagem, deixando já separada, para depois nós nos alimentarmos dessa instrução de Deus para nós, dessa direção para a nossa vida. Eu quero pedir a Deus pela vida de todos aqueles que nesse dia de hoje aniversariam. Tem bastante. De uma maneira especial, o meu abraço carinhoso para minha irmã, a Márcia, que está lá em Águas Claras, Distrito Federal. Mana, te amo muito. Peço a Deus que te abençoe, te faça muito feliz, te dê muita vida. E rezo também pelo meu amigo Bruno, do Espírito Santo, então, da cidade ali de Domingos Martins. Então, um abraço para você, Bruno, que Deus te abençoe, que nesse dia de hoje suas orações sejam escutadas, atendidas e que a graça de Deus repouse sobre você. E para todos nós, Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24. Você separa aí a sua Bíblia, tem muita gente que gosta de anotar também, a gente tem sempre o caderninho aqui. Tudo pronto para o acampamento, Sorrindo para a Vida? Olha, tudo pronto, tá lindo, claro, né? Faltam alguns detalhes, mas isso aqui é interno, a gente está trabalhando muito para fazer esse evento ficar lindo, lindo. Imperdível. Imperdível, a programação tá demais, inclusive, como eu disse, essa semana no site do Eventos, agora a programação atualizada e tem ali as palestras do que nós vamos realizar no evento. 1, 2 e 3 de setembro, aqui em Cachoeira Paulista, nosso primeiro encontro nacional, o acampamento Sorrindo para a Vida. Tá todo mundo convidado, Márcio. Graças a Deus, com o tema Porque se uniu a mim, eu livrarei e eu protegerei. Libertação do Senhor para nós. Proteção de Deus nas nossas vidas. Venha trazendo todas as suas intenções de oração. Quantos testemunhos escutamos aqui no Sorrindo para a Vida, porque Jesus é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é Cristo vivo. E onde a palavra de Deus é proclamada com fé, e com fé é acolhida no coração, onde os irmãos, animados pela palavra do Senhor, recorrem a esse Deus pela oração, com boa disposição de mudar de vida e de se adequar à vontade de Deus, milagres acontecem.
milagres. E esses dias serão dias de muita bênção. Então, 1, 2 e 3 de setembro. De setembro. Márcio Mendes, Val, Sapo, tá todo mundo aqui. Nós vamos estar junto com... Olha, vai ter Padre Bruno, Padre Adriano Zandoná. Me ajuda aí, gente. Flavinho, Eliana Ribeiro, Padre Edmilson, olha, Eugênio, gente, tá lindo demais o Sorrindo para a Vida, vai manifestando isso nas redes sociais, né? Eu venho, eu vou, eu estarei aí com vocês. Então a gente está esperando, graças a Deus, a gente está ouvindo, né? A cidade, as pousadas, todo mundo já entrou em contato, né? Então, se você não encontrar lugar aqui, a região, sempre a gente diz para você, né? As outras cidades aqui pertinho da gente, bem perto, né, Márcio? Pertinho, né? E tem lugar sim, não é? Porque tem as pousadas, e são muitas pousadas aqui em Cachoeira Paulista, não é? Os hotéis, desde pequenos hotéis até grandes hotéis, não é? Que podem acolher. E nós estamos falando, a Paula dizendo aqui das cidades à nossa volta, gente, nós estamos falando de 12 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, não é? Para quem vem de carro, sinceramente, é um pulinho, ainda mais porque esse trajeto aqui é muito livre, não é? Desprovido assim de tráfego pesado, né? Como nas grandes cidades, né? É verdade. Interior. Então, a questão é você já se programar, porque faltam 27 dias, isso é menos de um mês, não é? Já comprar a sua passagem, aqueles que vêm de avião, fica mais barato comprar com antecedência, não é? E já reservar o seu cantinho para você ficar bem hospedado aqui em Cachoeira Paulista ou na região. Vai ser demais. Estamos esperando você. Vai ser um grande encontro de oração, né? Você vai amar. Olha quem está aqui. Fiquei feliz de encontrá-lo. Inácio, querido. Bem-vindo. Bom dia. A alegria é minha, viu, de estar aqui. Bom dia a todos. Sapo, Paula, Márcio, Valdênia. Quer cafezinho? Todos, né? Ou não, depois? Depois. Você vai cantar. Depois. Descobri que o café não é muito bom para as cordas vocais, tá? Para cantar. Então, mas é uma alegria estar aqui hoje para rezarmos juntos. Estaria só na segunda, né? Mas surgiu a oportunidade de estar aqui hoje também. Graças a Deus, estaremos juntos. Obrigado pela presença, viu? Deus abençoe. O Inácio trabalha lá na Rede Canção Nova de Rádio, né? Isso Faz mesmo. todo um trabalho lindo lá com aquela equipe linda. Meu nome é Rádio. Meu nome é Rádio. A rádio é uma escola para nós. Falando em rádio, quem ama rádio, vou chamar a Val. A Val já passou pela Rádio Canção Nova. Continuamos, né, Val? Bom dia. Vamos, bom dia. Dá café, guardou a garrafa. Ai, meu Deus, gente. já guardei a garrafa, Val, de Puxa novo. vida. Tô me Eu não vou acostumando, cantar. né? É o Inácio que vai cantar, se faz mal para as pregas aí. Bom dia, minha gente! Bom dia para você que está aí juntinho conosco nesta sexta-feira. Muitíssimo obrigada, Márcio Mendes, pelo cafezinho pequeno aqui. Bom dia para todo mundo que reza com a gente. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seus afazeres. Respira fundo e tenha certeza. Hoje eu amanheci com uma música de que é antiga, né, na renovação carismática, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. É tão uma ação até involuntária, né, imperceptível para nós, mas tão necessário. O maestro já foi aqui, né? É isso mesmo, Deus está aqui. Deus está conosco, Ele não nos abandona. Então tenha esta certeza, em meio talvez às tormentas, às confusões, às tribulações, às agitações, Deus está com você, Ele não arreda o pé, tá bom? Ele está aí juntinho contigo e não te abandona jamais. É com esta certeza de fé que eu chego até você e já convido você a chegar até nós. Participe com a gente. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail para você partilhar, deixar aí seu recadinho, as pessoas que você ama e quer deixar também incluir na oração. Te espero através do e-mail. Fotinho já está chegando lá no nosso Instagram, @sorrindopravidacn. Quem está pela Rede Canção Nova de Rádio também pode se utilizar desses meios, ou no YouTube. Bora todo mundo pro YouTube? Oba! A gente vê quem é que está acompanhando a Canção Nova lá no chat. Deixe seu recadinho, sua participação. Lá tem como você contribuir com a Canção Nova no Superchat também. Você pode contribuir conosco. Ajude-nos na missão de evangelizar, tá bom? Ô Val, eu tô acordando, né? Esqueci de dar café pra você. Eu também esqueci de dar bom dia ao vivo pro Sapo, né? Porque aqui eu já tinha dado, né? Ô maestro! Sem problema. Você tá bem? O Márcio diz,
essa cadeira que é o problema. O problema tá na cadeira, não tá no café Ele que nem eu tomou o tomo. café, então é a cadeira. Então, Paulo, nós temos... Aos poucos a gente vai acordando, né? Bom dia a todos. Vamos divulgar um evento que nós vamos ter na nossa casa de missão em Lorena, no dia 27 de agosto. E dia 28, inclusive, eu faço 32 anos de casado. Dia 28. Mas dia 27, nós vamos ter um Kairos na nossa casa de missão em Lorena, que é ali pertinho da estação, perto do clube comercial, é facinho de achar. Um Kairos, quem como Deus. Ótimo. No dia 27, o dia todo, a presença da Vanusa, o Alexandre, o André Florenço e eu e toda a comunidade Canção Nossa, Nova. vai ser Então, dia demais. 27 de agosto, e parece que tem uma inscrição de R$5, aí é só para ajudar lá, né? Sim, na manutenção ali do despesa. dia, né? R$5 é muito pequenininho isso aí, então compareça, prestigie e ajude a gente. Dia 27 de agosto. E nos outros dias eu também vou avisando aqui para ninguém esquecer. 27. Tá combinado. Nós, quem como Deus. Um abraço para Silvana, então, aniversário de casamento esse mês. Dia 28. Diz que ninguém casa em agosto, né? Eu casei. Que isso? Por tem- que não casa? Existe uma lenda aí, não sei. Existe uma que lenda. Agosto, Não sabia dessa, não. Agosto de diz que Deus. agosto não se casa, mas É eu agosto casei no de dia Deus, 28. Você casou no dia 28, é uma grande verdade. Faz quantos anos? Então, 30 aí? 32. Senão que 32. essa lenda aí não existe. É verdade. Você falou de evento, quero mandar um abraço. Eu, Felipe e o Padre Gevan, nós vamos estar na comunidade Adorar em Jacareí. As vagas já foram encerradas, mas só para confirmar, né? Domingo a gente está aí com mais de 150 casais, né? Para falar com as famílias. Vai ser bom demais estar com vocês. Canção Nova não para, né, Val? A nossa evangelização não é só aqui na televisão, né? Só no ar. É nos bastidores, os missionários, todo mundo indo, cada um para um lugar, porque a nossa missão é evangelizar. Graças a Deus, o Sistema Canção Nova de Comunicação é só a ponta do iceberg, a ponta do carisma, é a ponta mesmo que daí vai penetrando e a partir desta entrada, digamos assim, todo o carisma também acaba se alicerçando na vida daqueles que se relacionam conosco. Abraço para todo mundo que está aí juntinho com a gente nas nossas frentes de missão, meus irmãos queridos missionários que fazem acontecer a missão junto conosco, viu? Deus os abençoe. Olha, ainda falando sobre o acampamento Sorrindo para a Vida, já vou trazer algumas repercussões e participações, inclusive eu tenho um pote de doce, acredite. Esse é um pote de doce. Tá faltando... Peraí. Esse você pode ficar para você, Val. Peraí, mas cadê o doce? Falar, a gente já comeu. Peraí, cadê o doce? Eu tô vendo um pote de doce vazio. Comemos, mas eu queria registrar que estava saborosíssimo. Que a coisa vence também, né, Val? Se demorar muito pra comer, né? Eu falei, gente, vou fazer essa Eu sou caridade. dessa opinião, a coisa vence. Ah, não vem não, É Márcio claro, Mendes, eu não. sou dessa- Ó, Se mas entregam foi pra a você, você já come. Eu já cuido já. Foi a Vanessa Kennedy, ela é do Pará de Minas. Gente, tem Brasília de Minas, tem Pará de Tem- Minas tem Deus tudo. do céu. E ela diz, vem agradecer a Deus por inúmeras bênçãos e meu esposo Marcelo fez esse doce de pé de moleque. Opa! Ai, que delícia. Chegou no dia 20, gente. Aí, né? Ah, sim, vence. Entendi. Então, vocês sabem como é. Mas, pra você não ficar triste, a Leila Silva mandou esse porta-bíblia pra você, mandou pra Paula. Ela é lá do Pará e não é o Pará de Minas, dessa vez é Pará mesmo, tá bom? O estado do Pará. Nossa Tem pro Senhora da Inácio. Salete. Tem pro Sapo, Tem pro pode ir Inácio. passando. Nossa Senhora da Salete, ela deixou aqui 2 pra gente colocar também no Bazar Canção Nova. Ô Leila, um abraço, chegou direitinho aqui pra nós. Fica tranquila. Muitíssimo obrigada pelo carinho. Venho também, gente, aqui foi de Campos dos Goitacazes, a Geni deixou esse generoso, ela diz, amo vocês do Sorrindo pra Vida, sou apaixonada pela Canção Nova, tenho 20 anos que acompanho a Canção Nova e amo demais. Chorei muito depois do falecimento do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Assisto o Terço da Misericórdia, assisto Sorrindo para a Vida, enfim, Deus abençoe a todos vocês. E ela deixou, é a Geni, e ela falou, amo a Canção Nova. Geni de Campos dos Goitacazes, chegou, nossa, aí eu fazendo assim, nem virei, né, gente? É um potinho de remédio, né? Elas usou tudo e aproveitou. Todo mundo aproveita, né? Ali os potinhos, os saquinhos, para juntar as moedas e dessa forma a evangelização vai acontecendo. Ô, Val, você falou porta-bíblia, eu pensei que eu ia abrir e ia colocar um saquinho dentro da Bíblia.
Mas é marca-página, não é? Eu falei porta-bíblia, perdão, gente. Ela, É o café, Você não é lembra nada. dela? Quem é que mandou? Leila Silva. Leila. É. A gente recebeu aqui, mas é um marca-bíblia. Eu estava assim, tentando, Márcio, ver como é que a Como é que Bíblia era a cabia porta-bíblia? dentro. Você tem razão, Paula. Marca-página. Marca-página, Livro gente. Não é só Bíblia. você que tá dormindo, não. Viu? Você pôs a minha cadeira, depois é meu café, só eu que Ai, durmo. gente, falta de vitaminas. Olha, mas deixa eu falar aqui com o Fernando. O Fernando mandou um e-mail com 2 perguntas para vocês, bancada. Atenção. Ele diz: Oi, Val, bom dia. Eu e minha esposa fomos já 3 vezes a Canção Nova este ano. Tivemos a oportunidade de tirar uma fotinho com você. A gente tá bonito na foto que ele mandou aqui. Vi a nossa foto, viu, Fernando? Ele diz: aproveito para dizer, nós vamos ao acampamento Sorrindo pra Vida. Ele falou: Val, mas qual é a camiseta que vai ser usada? Qual é, Márcio Mendes? Opa! Da medalha das 2 cruzes. Será a camiseta Oficial do nosso evento Porque Se Uniu a Mim. Eu livrarei E e o o Protegerei. Tem camiseta da medalha das 2 cruzes na fotinho. Tua esposa está usando a camiseta da medalha, Fernando. Então, essa aí mesmo. Quem não tem, gente, loja.cançãonova.com. Escolha a que você achar mais bonita as cores. E aí você já sabe a camiseta do nosso acampamento. Vai Medalha ser das bonito, 2 né? cruzes. Pensa todo mundo de A camiseta? Paula contando todo mundo. Aí você manda a foto pra gente contar aqui, ó. Olha só que bacana. Tem vários modelos ali. Márcio Mendes está juntamente com a esposa. É o padre Fabiano que está ali? Ou Fabão, não sei quem é, não. Não Deu pra sei. identificar, tá longe o As retorno. crianças, tem para fofurice, traga Tem pra seu todas as bebê. idades, já vi Tem tia pra Alice. todas as idades. Agora, o Márcio respondeu uma, Paula, segunda pergunta. Ah. O Fernando, ele disse: Val, segunda pergunta é a seguinte: quando será divulgada a programação? Pois ainda não está no site. Agora tá. Agora tá? Agora tá. Eu acho que no dia que ele mandou, ele não tinha visto a programação. Já faz uns 2, 3 dias que atualizou tudo certinho. É só entrar no Só site, entrar aí, ó. eventos. Eventos.cançãonova.com, logo na capa ali, como falta poucos dias, 27 dias, já está ali o banner do nosso Do evento. nosso evento. Então tem todas as presenças, quem estarão e os horários, né? Os horários também. Atenção, família! A gente vai começar às 16 horas na sexta-feira. Então, quem puder, venha já para participar com a gente logo no início. A missa de abertura será às 16 horas. Fernando, perguntas respondidas. Um monte de gente dizendo: eu quero ir, quero saber Venha. da caravana. Faça o seguinte: coordenadores de caravana, poste lá no Instagram, marque a gente, marque Sorrindo pra Vida, a gente vai repostando. E você que está aí, já vai olhando no nosso Instagram, à medida do possível a gente vai repostando e você vai identificando. Se não, meu amigo, com a cara e com a coragem. Eu vi um testemunho maravilhoso de uma pessoa que falou assim: Val, eu fui pra Canção Nova com uma conhecida, uma amiga. Depois no finalzinho eu conto direitinho esse testemunho. Eu fui com uma amiga. E depois eu voltei com uma conhecida e essa conhecida fez outra amizade e me deixou. E na hora de voltar eu falei: como é que eu vou voltar sozinha? Ela ficou tão feliz, gente, porque ela disse que a hora que ela entrou no ônibus, disse assim: meu Deus, me ajuda, me dê uma boa companhia. Sentou um rapaz com um texto na mão, foi conversando com ela a viagem toda até o destino dela. E no final ele disse: muito prazer, eu sou José, sou seminarista da Canção Nova. Ela falou assim: Deus me guardou durante e depois, né? Então fica tranquilo, o anjo da guarda vai se incumbir de cuidar de você. Claro, se oriente direitinho, mas vai dar tudo certo, ok? 1, 2 e 3 de setembro com caravana de 1, de 2, de 3, de 10, 45. De Fusca, de Kombi, De Brasília. de Brasília. De Brasília, cuidado. De onde você vem. Você é convidado para vir participar com a gente. Nós estamos esperando por você, tá ok? Ô, Val, Oi. e quem tem dúvida, gente, é tão fácil vir para Canção Nova Cachoeira Paulista. Olha, de qualquer lugar do país que você estiver, se você vier precisar pegar um avião, vai descer no aeroporto de Guarulhos. O Sim. aeroporto de Guarulhos fica a poucos minutos do terminal rodoviário Tietê. Sim. É super seguro porque você sai de dentro do aeroporto com um ônibus e entra dentro da rodoviária com um ônibus. Chegou ali, você compra a sua passagem de ônibus para Cachoeira Paulista. Vem dormindo de lá Você aqui. vai descer dentro de Cachoeira, gente. Dá para vir a pé. Se você quiser, né? Mas muitas vezes vem com mala, vai pegar um... Aí tem táxi ali. Táxi, Uber, né? Mas dá para vir a pé da rodoviária até Cachoeira Paulista. Até Canção Nova. Até Canção Nova. Isso. Dá para vir a pé. Então, para você ver que é muito fácil. Eu mais não sei, eu tenho medo, será que eu vou me perder? É impossível você se perder.
tá certo? Então, a questão é Foi se bom você falar que organizar. tem gente que no direct vai perguntando, como é que eu faço, né? Enquanto o Márcio fala, a pergunta. Como é que eu faço para Cachoeira chegar? Paulista tem aeroporto? Se tiver, alguém me avisa, porque eu ainda não vi. O Márcio falando, chegou gente de imediato. Val, em Cachoeira Paulista tem aeroporto? Não tem, Não minha tem. gente. Na grande Cachoeira Paulista. É a nossa não grande tem Cachoeira aeroporto. Paulista. E dos outros lugares, gente, tem muitos ônibus que vêm para Cachoeira Paulista, vêm para Aparecida. Aparecida fica a 20 minutos de Cachoeira Paulista. Inclusive, nós estamos com muitos ônibus hoje, né? Pois é. Tem bastante ônibus, o pessoal vem final de semana, passa em Aparecida, passa no Frei Galvão, vem aqui, né? Então quem diz assim, olha, eu não encontrei passagem da minha cidade para Cachoeira Paulista. Amigo, compra para Aparecida. Em Aparecida você pega o ônibus, tem inclusive esses ônibus para Lorena, não é? Tudo aqui do lado. E quem vem de carro, aí é mais fácil ainda, joga no Waze. Tá certo? Aí é Joga lá, ótimo. aí já era. Gente, dá um Google, como chegar em Cachoeira Paulista. Você vai encontrar os caminhos, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Deus já está providenciando todas as coisas. Se confia a Deus. E aí você vai perceber que vai dar tudo certo a sua chegada aqui, tá Vai bom? ser uma experiência única. Única. 1, 2 e 3 de setembro, acampamento Sorrindo pra Vida aqui em Cachoeira. Ô Márcio, vou te dar a caixinha, vou contar o testemunho relacionado à caixinha. Eu gostei demais e vocês vão perceber por quê. Mas antes, deixa eu só fazer um comunicado aqui, minha gente. É o seguinte, tem Congresso Mariano no mês de outubro. A Obra de Maria, juntamente com a comunidade Canção Nova, está preparando um congresso internacional em Fátima, Portugal. Então se organize, porque já me disseram que as passagens e toda a programação, os pacotes, são 4 pacotes diferentes. Você terá Márcio Mendes lá, te esperando em Fátima, além de Nossa Senhora. Olha que bênção. E você tá com uma promoção especial. Aliás, para você uma promoção especial, valor de Black Friday. Então, os preços estão muito acessíveis. Você que quer conhecer Fátima, além de Fátima, nós temos outros pacotes que vai para a Itália, entre outros. São 4 pacotes diferentes, além do Congresso O Mariano. meu já encerrou, É, o do Márcio já encerrou. que é o da Terra Santa. É porque o seu era o 5º. Era o quinto? O meu era o 5º, então. Isso. Não é? O meu vai para a Terra Santa. E na volta da Terra Santa, eu participo do congresso ali em Fátima. É bom dizer, porque algumas pessoas estão pensando que a gente vai vai estar tá nesse junto. trajeto É inteiro. importante. Não é? Então, em algum desses pacotes aí, em todos esses pacotes, em algum momento, a gente vai se encontrar ali em Fátima. Mas aquele do qual eu participo integralmente, esse a gente já fechou. Importante que o Márcio falou, eu queria aproveitar a carona do assunto, Val. Eu, Felipe e as irmãs Hesed, nós vamos em novembro para Medjugorje. Então, confira lá com a Obra de Maria esse pacote também, né? Porque você pode, vamos dizer que você não consiga ir no Congresso Mariano e você queira estar em novembro com a gente para Medjugorje, né? A Obra de Maria é uma comunidade irmã da Canção Nova, está em muitos países e tem a missão também de cuidar dos lugares santos. De evangelizar através de peregrinações. Através de peregrinações. Eles entram com a logística. Aí, olha, colocou na tela, as irmãs Hesed, vai ser uma bênção, gente. Isso é inesquecível. O Instituto Hesed vai estar com a Canção Nova e a Obra de Maria nessa peregrinação para Medjugorje. Então, corra, porque pode acontecer como o Márcio, né? Encerra rapidinho e aí você perde a chance. Mas tem muitas outras peregrinações, Val. É isso mesmo. Ainda sobre o Congresso Mariano, tem Rogerinho com o Padre Donizete, tem Padre Bruno, Alexandra e Tiago Tomé, entre outros. E todo mundo vai se encontrar lá. Padre Roger Luiz também, não vai? Padre Roger Luiz estará lá, Padre Fábio de Mello estará lá, a irmã Kelly Patrícia também, entre outros missionários. Então vai ser uma grande experiência. Aproveite, porque está com promoção Black Friday. Qual que é o telefone? Sapo. Tá ligado, Sapo? Tá ligado? 12-3186-2055. Nossa, que voz de locutor. Grave! Ô, gente, esse é o telefone da Tá na tela. Tá na tela para você consegue mais informações. Mas aqui, continuando com o programa, pedi pro Márcio para segurar a caixinha Invoca-me, dar-te resposta, porque eu achei muito inusitado essa experiência que uma família fez e, na verdade, tornou-se uma experiência da paróquia, Márcio. Olha só como eles contam pra gente. Eu achei muitíssimo interessante. Ela diz assim: olá, Valdênia e bancada do Sorrindo pra Vida.
Meu nome é Bianca Regina, moro na cidade de Miracatu, no estado de São Paulo. Quero contar um testemunho que eu tive com a caixinha Invoca-me e dar-te-ei resposta. A minha paróquia, Nossa Senhora das Dores, está completando 150 anos de história e missão. E o nosso padre pediu para que fizéssemos umas imagens de Nossa Senhora das Dores e umas caixas para que as famílias coloquem agradecimento ou pedidos, e enviou para as comunidades com a missão de visitar as famílias. E nós, da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, fomos fazer as visitas e começamos a levar a caixinha. Nossa, que Invoca-me e dar-te-ei resposta, para visitar as famílias, para o encontro do final de semana. E no final desse encontro, no final dessas visitas, cada um tirava uma mensagem. Em uma dessas casas, Deus se manifestou para a dona Cíntia. Foi a casa da dona Cíntia. Ela está cuidando do pai, que teve um problema de saúde, está usando cadeira de rodas. E a mensagem que ela tirou foi a seguinte, abre aspas, ela colocou em caixa alta, hein? Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Val, essa passagem está em Tiago, capítulo 5, 14 e 15. Quando ela, a dona Cíntia, começou a ler a mensagem, ela também começou a chorar. E nós sentimos ali a presença de Deus através desta mensagem. Depois pedimos para o pai dela, que estava enfermo, que ele também tirasse uma mensagem. Ele chegou, pegou a mensagem e veio assim. Abre aspas, caixa alta, ela escreveu. Nada temas, porque eu estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro e te amparo com minha destra vitoriosa. Essa passagem de Isaías 41, versículo 10. Ela disse, Val, eu agradeço a Deus por nos mostrar que somos especiais e Ele cuida de cada um de nós. E agradeço a Canção Nova por fazer lindos materiais de evangelização que nos leva a Deus. E ela escreveu no finalzinho, e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus, não é, pela experiência que eles viveram com essa caixinha, porque o que tem nela é palavra de Deus, colhida da Sagrada Escritura, ou alguma palavra de sabedoria que o Senhor deu aos seus santos no decorrer desses 2000 anos, palavra que foi luz e continua sendo luz para o povo de Deus. E quando isso é realizado em espírito de oração, o Senhor fala assim através dessas respostas que estão aqui. Eu estava num lugar, não é, em que a pessoa estava partilhando comigo uma situação, mas ela queria ouvir uma resposta já pronta. Ela queria escutar o que ela achava que era a resposta. Então, eu já estava percebendo que não era isso que Deus tinha para ela. Tentei conversar. A pessoa, ela ficou bem assim, resistente. E ela tinha a caixinha lá na casa dela. E ela, na hora de passar perto, tirou a resposta e começou a ler em voz alta. Ela nem terminou, ela devolveu na caixinha. Porque a resposta era de novo Deus falando o que ela precisava ouvir. E que seria a libertação dela, mas ela não queria ouvir. Então estou lhe dizendo um testemunho até numa direção diferente do que a gente escutou agora. Porque Deus nos responde. Responde, Marcos. A inspiração desta caixinha, ela veio com uma prática muito antiga, milenar na nossa igreja. Que é depois de ter orado, abrir a palavra de Deus, abrir a Sagrada Escritura, tirar um rema, é assim que se chama,
não é? Mas como em muitos lugares nós não temos a Bíblia nas mãos e muitos dos nossos queridos não estão familiarizados com a Sagrada Escritura, então essa caixinha ela facilitou essa experiência. Vale muito a pena tê-la lá em casa. Nós temos, está na mesa da cozinha. Então, Márcia, eu também tenho essa experiência, vocês sabem, tenho várias companhias de oração, uma delas é a caixinha, eu tenho, toda manhã coloco ali, o Felipe arruma meu café, ele já sabe, já tira uma para mim, já deixa uma para Poliana, para ele, e assim a gente também vai sendo evangelizado. Eu sempre louvo a Deus pelo trabalho que você fez, porque deu muito trabalho para fazer essa caixinha, porque você separou as palavras, né, dos santos, da igreja, a palavra de Deus, você rezou. Bastante. Né? Então, todo o material de evangelização da Canção Nova, ele é para você viver uma experiência pessoal com Deus, né? Então tá aí, Val, vou deixando o endereço da loja, porque lá na loja continua muitas promoções, o pessoal pode aproveitar. Então tem o telefone, que é o 1231862600, tá certo? Ou você acessa loja.cançãonova.com e você verifica o material que vai fazer bem aí para você. Inclusive, vou mandar um abraço para os padres, gente. Hoje é dia do padre. Dia do padre. E por que eu descobri também? Porque lá na loja tem um cupom do dia do padre. Tá lá com promoção também de 10% os livros da Canção Nova. Então, corra lá para você verificar, mas parabéns aos nossos sacerdotes, que seria de nós, né? Sem vocês, nós não receberíamos Jesus. Então, um abraço para todos os sacerdotes que rezam com a gente, que participam aqui do Sorrindo para a Vida. Aí, ó, tá na tela. É o Padre Evandro, Val? Padre Evandro. Padre Evandro. A bênção, né? Padres, nos abençoe nessa hora. Tem tantos padres queridos que fazem parte mesmo da família Sorrindo para a Vida. Nossa homenagem. Ontem nós recebemos um abraço tão carinhoso de Padre um sacerdote. Sérgio. Padre Sérgio. Que na porta, não foi? Sacerdote do Rio de Janeiro. Gente, muito carinhoso. Veio nos abençoar. Foi mesmo. E dizer, vocês não têm ideia da quantidade de padres que acompanham o Sorrindo para a Vida. A gente reza com vocês, a gente partilha a palavra de Deus com vocês, rezou por nós. Padre Sérgio, um grande abraço. Feliz Dia do Padre para o senhor também. Abraço seu padre, gente. Vocês estão aí perto, né? Deles, aí na paróquia de vocês. E nós aqui na Canção Nova, a gente abraça os nossos padres, que nós amamos. Olha, a frase do Sorrindo para a Vida de hoje, esse mês de agosto, nós estamos retirando a produção sempre de programas passados, né? Do Sorrindo para a Vida. Esse foi do dia 10 de fevereiro desse ano. Escute só. O Senhor anula os projetos maus intencionados de poderosos. Deus tem o poder de subjugar a força deste mundo. Olha só a força de Deus, gente. Sua vida está sendo regida por quem, hein? Escute só. O Senhor anula os projetos mal intencionados de poderosos. Deus tem o poder de subjugar a força deste mundo. Amém. Amém. Amém mesmo, Márcio. Amém. Vamos seguir a inspiração da Valdênia, né? Então vamos preparar aí o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Ela caia no nosso coração como boa semente e possa germinar e dar muitos frutos. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o ar te fala e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Maria está aqui, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta,
Tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24, para você encontrar aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24. Há uma coisa que todos nós, se quisermos ser livres de verdade, nós precisamos. E quando a gente fala sobre libertação, há uma tendência a achar que é apenas daquelas situações espirituais mais graves. Mas todos nós, gente, igual um mosquito que cai numa teia de aranha, nós temos muitos fios ligando a gente, às vezes nos impedindo de sermos felizes, nos impedindo de sermos melhores, de sermos mais amorosos, de sermos perdoadores, de sermos mais de Deus. Nós precisamos todos de libertação. Nós não temos ideia do tamanho do presente de Deus, que é a cura interior. Nós não temos ideia, ela é indispensável a todos nós. Posso viver sem essa cura interior? Pode. Vai viver capenga, mas pode. Vai viver se arrastando, claudicando espiritualmente, emocionalmente, a vida inteira, não é? Então, que presente é esse? Que condição é essa? O que é que nós precisamos? Versículo 22. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, desse homem velho que existe dentro de cada um de nós, de mim, de você, e que vai se corrompendo, que vai se deteriorando, que vai apodrecendo ao sabor das paixões enganadoras, ao capricho das ilusões e das mentiras. A pessoa acha que está se dando bem, na verdade ela está se estragando. A palavra de Deus está nos dizendo: tem mentalidades que estragam a gente, nos seduzindo por meio de paixões enganadoras. É engano, meu querido. Precisais, veja, é uma necessidade. Precisais renovar-vos. Como? Pela transformação espiritual da vossa mente, e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e na santidade. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. É uma transformação espiritual. Acontece no poder do Espírito. Ela é física, ela é humana, porque ela é a transformação da nossa mente. Mas disse aqui, Márcia, espiritual, porque ela só pode acontecer por força da graça de Deus. E vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Como é esse homem novo? Ele ama, ele é justo e ele vive na amizade de Deus, que é a santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Como nós precisamos de cura interior, e você vai entender melhor essa necessidade. Compartilha desta palavra. Porque veja, mentalidades equivocadas que nós adquirimos no decorrer da nossa vida sabotam a nossa liberdade.
Existe uma antiga maneira de viver, que diz aqui a palavra de Deus: precisais deixar a vossa antiga maneira de viver. Tem uma maneira de viver que eu e você criamos para nós e que não nos deixa ser livres, que está sabotando a nossa vida. São mentalidades que foram se incorporando ao nosso modo de viver a partir dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas penas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Quantos de nós pautamos para nós uma mentalidade a partir da dor? Nunca mais vou confiar em alguém, não é assim? Nunca mais abro a minha intimidade para qualquer pessoa que seja. Pessoas traem. É uma mentalidade. Voto íntimo, né? É, exatamente. É uma mentalidade. Nunca mais vou entregar meu coração a um homem ou a uma mulher. Vou me casar, vou viver com alguém. Mas me entregar para depois eu viver sofrimento, dor, de jeito nenhum. Já que a minha mãe não me ama, já que a minha mãe prefere o meu irmão, já que a minha mãe prefere a minha irmã, também eu não vou amar a minha mãe. Quantas pessoas dentro de casa disseram palavras sobre si, que depois a tentação pegou esta palavra para transformá-la numa verdadeira prisão, numa verdadeira cadeia, uma maldição. Filhos que diante da experiência ruim que teve com o pai ou com a mãe, disseram: nunca vou ser como meu pai. E por causa disso, nem nas coisas boas. Nunca vou ser como a minha mãe. E por causa disso, nunca vou ser como. E por causa disso, até nas coisas boas, depois a pessoa não consegue. Quando a pessoa se vê tendo uma atitude parecida com a do pai e da mãe, ela freia, mesmo que seja uma coisa boa, porque não quer ser parecido com o pai e com a mãe. E de onde veio isso? De um momento de dor, de um momento de sofrimento, de um momento de decepção. Modelou uma mentalidade. E outros até disseram, né? Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. E esse desejo de ser igual, por incrível que pareça, se torna um propósito obstinado que tira a liberdade da pessoa ser quem Deus a criou para ser. Porque ela passa a vida tentando ser outra pessoa. E de alguma maneira, o inimigo de Deus acha um jeito de entrar aí. Por que ele acha um jeito de entrar aí? Porque não deixa de ser um fechamento à vontade de Deus, porque eu já me determinei a ser de um certo modo. Ou coloquei como modelo na minha vida um ser humano. Quando a palavra de Deus me diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. A nossa referência de vida, gente, é Deus e será sempre Deus. Por isso, às vezes, até quando as pessoas me perguntam brincando, né, e de uma forma descontraída, não tem mal nenhum nisso, mas eu respondo como devo. A pessoa me pergunta assim: quem é o seu ídolo? De quem você é fã? Sou fã de ninguém. Quem é o seu ídolo? Não tem. Porque nem Deus é meu ídolo. Porque Ele é o meu Deus. E o ídolo é aquele que a gente tenta colocar no lugar de Deus, não é? Então, aprecio pessoas, não é? Me entusiasmo com muitas delas, admiro, mas idolatrar de jeito nenhum. Referências, né? Referências, a gente pode ter referências, não é? Mas a pessoa ocupar um lugar desse porte na vida da gente, se tornar a nossa referência, isso abre um espaço para tentação, porque a gente acaba pondo Deus de lado em algumas circunstâncias para seguir um modelo humano. Então há um tipo de mentalidade muito comum, assumida por homens que foram criados por mães que foram controladoras. Isso não é difícil de acontecer.
não é? Falando aqui dos homens. Só que os meninos, eles logo aprendem algo que os homens casados convivem no dia a dia, porque isso é uma característica da mulher, gente. As mulheres, elas não esquecem as coisas. Não esquecem. Às vezes eu brinco com a Rose e digo assim, e ainda me dizem que o elefante não esquece, né? É que não conheceram as mulheres. Porque um elefante nunca esquece, diz, mas a mulher é melhor do que um elefante para não esquecer. A memória é melhor. Porque as mulheres são afetivas. O componente emocional no ser humano é muito forte. Mas a mulher é mais sensível. E quando uma coisa, uma ideia, uma situação, uma experiência se liga com a emoção, isso fica gravado na pessoa. Por que as mulheres não esquecem? Porque elas são emocionais, não é? Então, você que é homem, não se lembrar do que você disse há 5 minutos atrás. Mas a sua esposa se lembra do que você disse 2 horas antes, 5 meses atrás, 10 anos antes, não é? Elas podem se lembrar quantas vezes lá em casa eu vi minha esposa se irritando comigo, dizendo assim, você estava lá, você não lembra que teve essa conversa, que fulana disse sim, e Beltrana respondeu, eu olho para ela, não, não me lembro. Às vezes, anos depois, uma mulher que estava numa rodinha de conversa lembra o que cada uma disse. E a gente que é homem estava ali participando, a gente não lembra nem o que a gente disse. Às vezes não lembra nem quem estava lá. Às vezes não lembra nem quem estava lá, não é? Porque de verdade é diferente o comportamento do homem e da mulher. A gente chega num estabelecimento, as mulheres elas mapeiam rapidamente todas as pessoas que estão, onde estão e os sentimentos de cada uma. Elas sabem quem está brigando na mesa, quem está de bem, qual é a mulher que está se oferecendo, elas sabem tudo. A gente que entra ali, quando sai dali a gente não lembra nem a roupa do rapaz que estava servindo a gente, né? São características diferentes. Só que os meninos, os rapazinhos, os homens que fazem parte de uma família, que às vezes tem uma mãe de presença muito forte, eles aprendem logo, não é? Aprendem a ser mais rápidos, aprendem a ser mais fortes que as suas mães. E a mãe dominadora, ela tenta controlar o seu filho, mas o menino logo ele descobre esse mecanismo e descobre também que qualquer emoção que ele manifeste, seja essa emoção uma emoção boa ou uma emoção ruim, se ela for demonstrada, se ela for observada por aquela mãe, ele já sabe que mais cedo ou mais tarde a mãe vai usar aquilo para controlá-lo. Você está entendendo onde é que nasce a falta de partilha de muitos homens? Por isso que eu estou dizendo para você que a cura interior, ela é uma coisa importantíssima. Não é que o homem não fala. Às vezes, quando você tem um marido que não abre a boca, que não partilha o que sente, você precisa pedir a Deus que cure a história daquela pessoa. Porque às vezes esse fechamento tem a sua raiz na história familiar dele. Não é? É natural que os homens falem um pouquinho menos do que as mulheres. Mas a pessoa não abrir a boca, não partilhar de jeito nenhum, não trazer à tona a sua intimidade, isso é sinal de que tem alguma coisa errada. É sinal de que a pessoa aprendeu a esconder as emoções, talvez da sua mãe, talvez da sua avó, talvez da sua irmã, talvez daquela mulher que fez tanta diferença na sua vida. Porque na cabecinha dele é assim, quanto menos ela souber, melhor. Porque tudo que ela sabe a respeito de mim, isso vai ser trazido lá na frente, vai ser recordado, vai ser usado de alguma maneira para me criticar, para me repreender, não é? Meses, anos, dezenas de anos mais tarde. A gente sabe que não é por mal. A gente sabe que às vezes aquele é o único mecanismo que a mãe acha que tem para poder ajudar o seu filho, para educar o seu filho. Mas olha o que vai causando na pessoa. Então, de certa maneira, isso é normal. Só que há situações em que esse relacionamento ele fica tenso.
E a reação da mãe às vezes é muito incisiva e pode fazer com que aquele garoto assuma um propósito obstinado. Nunca mais vou abrir o que eu sinto, não vou demonstrar as minhas emoções, não vou partilhar o que eu sinto de verdade, principalmente com uma mulher, porque isso é perigoso. E as mulheres sabem manejar isso daí. Isso passou pela cabeça de muitos homens. Talvez do seu pai, talvez do seu filho, talvez do seu esposo. Não é? É uma decisão tomada quando ainda se é pequeno, se é menino. O tempo passa, o rapazinho cresce, o relacionamento dele com as mulheres muda o relacionamento, porque vem a adolescência, não é? Aquilo que num primeiro momento era uma resistência se converte numa atração. Então cai, de certo modo, aquela barreira com as mulheres, não é? E ele vai ficando mais maduro também, vai amadurecendo o relacionamento com a mãe, aquela situação de controle da mãe sobre ele cai, e pode ser que eles se tornem assim até grandes amigos, mãe e filho, mas aquela determinação que ele se impôs ficou registrada lá no inconsciente dele, porque ele assumiu um propósito que gerou uma mentalidade, que criou uma maneira de viver. Por isso que a palavra de Deus está nos dizendo, isso não acontece só com os homens, acontece também com as mulheres, mas para a gente ter uma direção de partilha, estou falando a parte mais afetada nesse quesito. Assumiu uma maneira de viver. Eu não vou me abrir com uma mulher que tenha importância e que tenha, de certa maneira, aqui uma influência sobre a minha vida, porque eu não quero ser controlado, de jeito nenhum. Sabe onde é que isso vai arrebentar? Sabe onde isso vai estourar? No casamento desse homem. Como é que você vive um casamento sem partilha? E olha, quantas mulheres podem confirmar isso que eu estou dizendo? Não é? Na época do namoro, esse rapaz encontra ali uma jovem com quem ele pode falar, e aí ele se abre, ele fala tudo, e ele tem com ela uma amizade, e ela se torna uma das pessoas mais importantes para a vida dele, porque ele olha e diz, meu Deus, até que enfim alguém com quem eu posso ser eu mesmo, essa deve ser a mulher da minha vida, e se casam. E ele conta para as pessoas à sua volta que ele casou com uma mulher maravilhosa e que a sua mulher é a sua melhor amiga, e realmente ela é. Só que enquanto não havia esse compromisso, esse vínculo com ela, ele partilhava normalmente. Mas no momento em que ele se casa com ela, a situação muda. Ela deixa de ser a amiga, deixa de ser a namorada, deixa de ser a noiva e passa a ser a dona da casa, igual a mãezinha dele era. Eu, em muitos momentos de partilha, eu conto o susto que eu tomei quando eu casei. Porque, pelo menos para mim, como homem, a transição para o casamento foi lenta, sabe? Não foi assim, dormi solteiro, acordei casado. Foi um processo, né? Mas com a minha esposa foi assim, dormiu solteira, acordou casada, né? Porque a atitude, o comportamento da Rose mudou de imediato. Ela realmente assumiu ser a dona de casa, ser a mãe de família. Então, a maneira como aquela mulher estava agindo configurou para mim uma nova mulher, que foi muito bom, mas que me assustou, não é? Porque a situação muda. E na hora que essa circunstância, esse cenário muda para muitos homens, eles travam. No momento em que ele casa, a situação muda, a situação da esposa fica semelhante à da mãe dele, e ele acaba entrando pelo casamento numa perspectiva que traz de volta aquelas feridas, aquelas lembranças. Quantas brigas revelam essas lembranças, essas dores? Você está pensando o que você manda em mim? Você acha que você é minha mãe? Sair de casa de uma mãe para cair no colo da outra? Não,
Já ouviu esse tipo de discurso? Talvez você tenha escutado dentro da sua própria casa, não é? Porque a situação trouxe de volta uma antiga mentalidade, determinações antigas, propósitos antigos, e trouxe de volta a mentalidade de não se abrir por causa do que aquele homem viveu com a mãe dele, do que ele viveu com a avó dele. Teve muitos que não foram criados pela mãe, foram criados pela avó, pela tia, por uma mulher que era ali uma cuidadora. Não teve a mãe, muitos foram adotados, alguns foram criados em lares, mas sempre há uma presença feminina ou masculina naquele lar que exerce essa função na vida da pessoa, da educação. E quando não se tem a medida, essa educação às vezes vira controle, deixa marcas que a pessoa nunca esquece. E quando o cenário se repete, aquilo é acionado imediatamente. Igual São Pedro. Você se lembra que São Pedro, ele negou Jesus diante de uma fogueira. Quando o Senhor ressuscitou, apareceu e sentou-se com ele para comer à volta de uma fogueira. Quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama, em volta da fogueira diz que Pedro se entristece. Porque Pedro, em outra oportunidade, também foi obrigado a dar uma resposta diante daquela fogueira a respeito de Jesus. Foi quando ele o negou 3 vezes. E agora ali o cenário se repetia e Jesus ainda pergunta 3 vezes: está jogando na minha cara que eu te traí? Não, Jesus estava fazendo algo que nós precisamos permitir que Ele faça não só com Pedro, mas conosco também. Que Ele recrie esse cenário de feridas na nossa vida para nos curar. Que Ele nos pegue pela mão e nos leve até aquele passado de dor para nos curar, para cortar as amarras que nos prendem, para que liberte a pessoa. Então eu digo a você, quantos homens muitas vezes estão travados por causa da lembrança de uma presença, às vezes uma presença de uma mulher, estou falando da mulher por causa dos casamentos afetados, não é? E da reclamação que as esposas fazem de que seus maridos não se abrem. Volta à tona aquela experiência negativa de ser controlado. Aí o rapaz, o homem, se comunica bem com a sua esposa, com a sua mulher, né? Com a sua noiva, até a lua de mel, né? Mas depois que se casa, aquele propósito se manifesta com toda a sua força e impede a comunicação entre os dois, não partilham mais. Qual é a reclamação dela? A mesma que em muitos momentos de atendimento de oração, eu vi a esposa dizer na frente do marido, não foi 1, nem 2, nem 10 vezes, foram centenas de vezes. O que ela diz? Ele não partilha comigo, ele não se abre mais, ele não fala comigo nada, ele não conversa mais comigo. E aquele homem está ali, não consegue negar porque é verdade, não consegue responder, nem dizendo que ele vai mudar, porque não consegue. E ele também não sabe que o empecilho se dá pela história de vida que ele tem. Porque para muita gente, cura interior ainda é uma novidade, você sabia? E olha, não é novidade, para alguns é uma coisa antiga na fé cristã e vai permanecer até os últimos tempos, até o final dos tempos. Porque nesse mundo a gente se fere. E Deus, que quer nos levar à santidade, se apressa em nos curar, vem em nosso socorro, não é? Então, muitas vezes a pessoa não entende que ela está amarrada por uma decisão que ela tomou lá atrás, por uma maldição que ela jogou sobre si mesma, por uma indisposição que ela colocou como uma lei na vida dela em relação a uma pessoa e que agora está condicionando a vida dela, porque se tornou uma mentalidade adquirida. O coração daquela pessoa, no exemplo que eu estava dando, está programado para não se abrir. É a mentalidade gerada pela ferida, pela dor, pelo pecado, que está mandando na pessoa. Por que tem filhos que não conseguem perdoar os pais? Porque fez um propósito lá atrás de que nunca perdoaria aquela situação.
Hoje, a pessoa nem lembra mais que fez esse propósito, tomou essa decisão. Gostaria de perdoar o pai e a mãe, mas algo dentro do coração parece que não aceita. Vai ter que cortar as amarras. Precisa romper lá na raiz com essa antiga mentalidade. Vai ter que renunciar a isso. Vai ter que pedir a cura interior para ser libertado e poder seguir adiante com a sua vida. A mesma coisa, esse homem que não consegue partilhar com a sua esposa. Olha, mesmo que ele ouça a mulher, mesmo que ele se sinta triste por não conseguir partilhar, de não conseguir se abrir com ela, ele percebe que ele não consegue, mesmo que ele tente, não é? Tem muitos que tentam, mas não dão conta. Esposa pode reclamar, muitas delas até conseguem que o marido vá procurar ajuda com um amigo, não é? Com um padre, com um psicólogo. Quantas esposas conseguiram que seu esposo fosse com elas para um retiro de casais? E chegam lá, é maravilhoso, não é? Os dois aprendem muitas coisas, o marido também aprende muitas coisas, e talvez ali motivado, não é? Por aquele clima de oração, pela partilha das pessoas, pelas coisas que ele aprendeu, talvez ele consiga até se abrir um pouquinho para a alegria da mulher dele, que se enche de esperança e diz: graças a Deus, esse retiro foi uma bênção, meu marido está mudando. Só que passa 1, 2, 3 semanas, volta tudo ao que era antes, porque não houve a libertação, não houve o corte das amarras, não houve um rompimento lá na raiz com aquela mentalidade que foi assumida quando ainda era criança, dentro de casa, às vezes diante de uma mãe dominadora. Não houve o corte, e a antiga mentalidade não foi destruída. Então, aquele homem pode até se arrepender de eu fiz o retiro, meu Deus, eu fiz o propósito, eu falei que eu ia me abrir, eu me fechei, eu não partilhei, essa situação eu guardei para mim. Olha, ela tem razão de estar chateada comigo, não é? Porque eu tinha dito que eu ia mudar. Ele pode até se arrepender, coitado, pode até voltar atrás, mas esse arrependimento é para aquela situação que ele cometeu agora. Foi a quebra do propósito que ele fez agora, no dia de hoje. Mas aquele antigo propósito que deu origem a todo esse processo, ele ainda não destruiu. Sabe por quê? Porque ele nem sequer se lembra. Então, eu tenho muita pena quando uma pessoa, não entendendo o que é a ação carismática do Espírito Santo, se fecha aos dons do Espírito Santo, renuncia aos dons do Espírito Santo, ataca os dons do Espírito Santo, quando uma palavra de ciência pode ser precisa e libertadora nessa matéria. A pessoa não se lembra. Deus há de intervir e iluminá-la, vai fazer com que ela se lembre. Se ela não se lembra, às vezes Deus dá a palavra de ciência para uma outra pessoa. Estava num encontro rezado por uma mulher de mais de 60 anos. Eu perguntei para ela: a palavra que te disseram, qual foi? Vi que lhe deram uma palavra. Ela disse: olha, a palavra que me trouxeram foi uma cena, uma casa de tábuas, as tábuas meio abertas, não é? Um jardim do lado direito, fora, um fogão do lado direito, assim que se entra na cozinha, e um saco de milho espalhado pelo chão. Falei: e essa imagem diz alguma coisa para você? Ela falou: essa imagem diz tudo para mim. Foi o dia em que morreu minha alegria. Eu tinha 5 anos de idade, entrei na cozinha, estava brincando e encontrei minha mãe morta. Ela caiu em cima do saco de milho e ele se espalhou pela cozinha. E fui eu quem a encontrei. Eu amava minha mãe. A pessoa descreveu exatamente a casa em que eu morava, não tinha como ela saber. Falei: e qual foi o efeito em você? O efeito foi que desatou um nó dentro de mim. Eu chorei porque eu não chorava. Eu chorei a morte da minha mãe que ficou entalada na minha garganta. E de repente aquele choro eu percebi que não era um choro de tristeza, era um choro de alegria. A saudade veio à tona. Mas a tristeza, eu fui libertada da tristeza. Palavra de ciência.
Outro dia aqui no Sorrindo para a Vida foi lido um testemunho sobre uma mulher que o marido a traía, ela exigiu que ele fosse embora de casa, mas ele era muito insistente, tinha filhos com ela, insistiu tanto que ela permitiu que ele voltasse a contragosto, porque ele não dava sossego. Quando ele voltou, mais uma tristeza para ela, engravidou desse marido. Pensou em abortar, foi na farmácia para comprar o remédio para abortar, mas não comprou. 5 meses que estava grávida, estava com esse homem, ela descobriu que ele estava fazendo tudo de novo, que ele estava traindo tudo de novo. E ela começou a esmurrar a barriga para descontar na criança o mal que o marido estava fazendo e retomou a ideia de matar aquela criança abortando. Inexplicavelmente, quando eu ligo o rádio, fica na Canção Nova. O Padre Jonas estava pregando. E a primeira palavra que ela ouviu ao sintonizar o rádio na Canção Nova foi: ei, você que está grávida e estava esmurrando com violência a sua barriga para descontar no bebê o ódio do seu marido. Não faça isso. Você quis matar essa criança. Você não vai matar essa criança, porque essa criança é querida por Deus. E para você saber que é com você, você foi à farmácia para comprar remédio para matar essa criança, mas não comprou, porque Nossa Senhora passou à frente. E aí, ao término desse testemunho, que chegou 23 anos depois, o rapaz diz: eu sou esse menino. A profecia do Padre Jonas se cumpriu. Deus me quis, sou consagrado a Deus. Como ele diz, esse menino será um profeta. Sou um profeta, porque eu anuncio a palavra de Deus. Uma palavra de ciência. Tem coisas que a gente não lembra, mas pelo dom do Espírito Santo, no momento de oração, às vezes Deus dá a quem está orando em nosso favor. Então, tem gente que não se lembra desses propósitos que fez. E como eles não foram desligados, o que vai acontecer? Amanhã eles vão agir da mesma forma, porque são os ressentimentos contra a mãe, contra a avó, contra a irmã, contra o pai, que são despertados e voltam à ativa. Então é necessário ir até as raízes desse julgamento que a gente fez, porque a gente julga. Olha, eu tenho passado em revista o meu passado. Tenho passado em revista o meu passado, a minha história. E eu fui vendo, desde pequenininho, eu via situações, eu julgava. E tomava uma decisão para sobreviver. É um jeito da gente sobreviver emocionalmente. Mas pensa, qual é o grau de juízo que tem a decisão de um garoto de 3, 4, 5, 7 anos de idade? Às vezes você está sofrendo porque você está vivendo adulto pela mentalidade de um menino, de uma menina de 5 anos. Talvez você ouviu alguém dizer assim: você é infantil, você é criança, você não cresce, você não tem mentalidade de adulto. Por quê? Porque uma mentalidade de criança virou lei para você. E aí você está se pautando por isso. O que fazer, meu Deus do céu? Tem que ir às raízes daquele julgamento que você fez contra quem te causou a dor. Seja ele seu pai, sua mãe, um irmão, um primo. Quantas mulheres sofreram na mão de homens na sua infância e tomaram decisões baseadas nessa experiência. Lembre-se daquele propósito que você fez. Se arrependa dele. Peça perdão a Deus e seja perdoado. E obtido o perdão, com o perdão de Deus, por causa daquele propósito que fez. Precisa, Márcio? Precisa, porque aquela decisão foi tomada pondo Deus de fora. Obtido o perdão, destrói-se o poder desse propósito obscuro, e com a autoridade da cruz do Senhor e pelo poder do seu sangue, a pessoa é libertada e pode permanecer livre. Do contrário, sempre volta. É como se você tivesse amarrado num poste por uma corda de borracha. Ela é de borracha, ela estica, mas vai estar sempre te puxando de volta.
Você não entende porque você volta sempre a estaca zero. Porque por mais força que você faça, e por mais que você avance, tem uma força te puxando na direção contrária. Que força é essa? Esta antiga maneira de viver. E esta antiga maneira de viver está entre os problemas mais comuns com que se deparam homens e mulheres. Muitos maridos nem percebem, que deixaram de partilhar com as suas esposas. E vão pouco a pouco, não é porque se não tem diálogo, se não tem partilha, vai acontecendo o distanciamento emocional. Vai se distanciando afetivamente. É óbvio, meu amigo, que a sua esposa vai perceber e vai sentir. É natural que a mulher sinta falta desta partilha. E olha, quando não há partilha no relacionamento, a esposa vai murchando, sabe? Vai definhando, vai se apagando emocionalmente. As mulheres precisam dessa conexão, do relacionamento. Tanto que, para o homem, uma coisa que frustra demais o homem é ser mal sucedido na profissão, no trabalho. Você pega um homem que ele é fracassado profissionalmente, ele é um homem triste. Você pega uma mulher que é fracassada profissionalmente, isso não faz muita diferença para ela, não. Porque qual é o foco dela? O relacionamento. Mas se o relacionamento da mulher é fracassado, ela é uma mulher triste. Pouco adianta para ela ser um sucesso na profissão se o casamento dela está indo pelo ralo, se ela não está bem com os filhos. Então, para a mulher é muito importante o relacionamento. E quando dentro de casa ele não está acontecendo, ela procura a partilha que sente falta em outros lugares. Na igreja, nos grupos de jogos, na internet. E aí ela se fecha num grupo de partilha, porque não partilha com o marido. O pouco que tinha da conversa entre os dois morre. O marido vai se tornando cada vez mais solitário, vai se tornando cada vez mais suscetível ao adultério, que está isolado. É um barril de pólvora na porta de uma serralheria. Você já viu uma serralheria, quando você corta o ferro? É faísca para todo lado. É um barril de pólvora na porta de uma serralheria. Basta uma faísca. Basta aquele homem encontrar uma mulher que queira partilhar com ele. Aí ele vai pensar, casei errado. Essa aqui é a mulher da minha vida. Porque ele não tem ferramentas para saber que se ele se separa da sua mulher e se casa, se junta com essa outra, no momento em que eles se juntarem, tudo que aconteceu com ela, com a esposa, vai acontecer de novo com essa. Porque o cenário se repete. E aí também com essa outra ele já não vai partilhar. Ele vai se isolar de novo. Ele vai se predispor a começar tudo outra vez. Vai se envolver com outras mulheres que ainda não lhe seja uma ameaça. Basta que haja compromisso para que ele se feche. Eu uma vez na faculdade de teologia tive um professor luterano. E eu perguntava para ele, professor, pastor, ele era pastor. Falei, é verdade que na sua igreja permitem a pessoa casar de novo? Falei, porque na igreja católica não permite. Ele falou assim, não, a minha também não permite não. Falei, então como é que é? A gente tolera. Como na igreja católica também se tolera. Porque às vezes a pessoa não consegue ficar só. Mas o vínculo do matrimônio, ele me dizendo, é indissolúvel. Só que na minha igreja, se a pessoa decide deixar a esposa ou o marido para se unir com uma outra, ela tem que ir lá na frente, no dia em que o templo está lotado, e no microfone reconhecer diante de todos que foi incompetente para fazer o primeiro feliz. Não é castigo, é penitência para curar o coração, porque senão o vínculo que prende, amarra a pessoa, aquele fantasma vai com ela para o próximo relacionamento. Você entendeu? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Jesus agora esta graça. É preciso romper, preciso quebrar os propósitos que aprisionam nesta antiga maneira de viver.
e pedir ao Espírito Santo que dia após dia desmantele as estruturas que ainda persistem. Então, eu vou rezar e você reze junto comigo, mas faça a sua oração e reze pela sua família. Tome autoridade agora, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e quebre essas cadeias que você, consciente ou inconscientemente, assumiu. Mas se eu não lembrar, grande parte dessas promessas que a gente fez, quando nós fazemos a oração de renúncia, elas se rompem completamente. E se houver alguma que precise uma atenção especial, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo vai te revelar. Mas faça também esta oração por aqueles que são seus antepassados e que tomaram decisões, fizeram propósitos, promessas, inclusive para os da sua família. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu santo nome nesse momento. E Senhor Jesus, nós sabemos que toda autoridade foi concedida ao Senhor no céu, na terra e nos infernos. Senhor, nós tomamos esta autoridade em Seu nome, e em Seu nome, Senhor, eu me arrependo de coração de todos os propósitos, todas as decisões equivocadas que eu tomei no decorrer da minha vida e que modelei essa antiga e ruim maneira de viver. Essa maneira que alimentou essa criatura velha, esse homem velho que insiste dentro de mim e viver dentro de mim. Senhor, eu me arrependo e te peço perdão. Eu quero estar aberto ao sopro do Teu Espírito e não condicionado por esses pensamentos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu rompo agora com todo o propósito obscuro, com toda a promessa que eu fiz, com toda a determinação que eu me impus a partir de um pecado, de uma ferida, de uma dor, de uma experiência negativa, de uma decepção. Eu rompo agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a essas leis que eu me impus. Eu as destruo, eu as calco aos meus pés. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que sejam desfeitas e não tenham mais sobre mim as influências que tiveram. E peço, Senhor Jesus, cura o meu coração. Senhor, eu renuncio também a todas essas decisões que foram tomadas pelos meus antepassados, por parte da minha mãe, por parte do meu pai, e que recaíram sobre mim, porque foi para que eu fosse livre que Cristo me libertou, e eu sou livre em nome de Jesus. Amém. Quando o Márcio rezava, a imagem que me vinha, Márcio, era de quando você ia proclamando, falando, era de um vento que passava assim, como se fosse porões, sabe, com coisas com pano por cima, muito empoeiradas, e aquele vento ia passando, ia retirando aqueles panos de cima, ia soprando aquela poeira para longe. Era o que o Senhor estava realizando na vida de muitas pessoas, que quando o Márcio ia falando, proclamando a palavra, muitas pessoas iam lembrando de situações. Era o próprio Espírito Santo lembrando. E o Senhor mesmo ia tratando de aquelas pessoas renunciarem àquelas situações. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Cante mais uma vez. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo
vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esse encontro de oração que é o Sorrindo para a Vida, coisa boa, mas todos nós precisamos de cura interior. Enquanto você foi falando, fui pedindo a graça para Deus, fui me recordando também na minha vida quais atitudes eu tenho tomado e que são reflexos daquilo que eu vivi, né, na minha experiência. Você que viveu isso e gostou, procure mais programas sobre cura interior, esse tema, palestras, né, Márcio? Encontros, isso tudo vai fazer muito bem para você. Livros, orações, muito importante. Val, é com você aí, mas eu fico com essa frase, né? Todos nós precisamos deixar a antiga maneira e nos despojar do homem velho. É uma transformação espiritual, é espiritual. Vamos pedir a Deus essa graça que nós vamos ser libertos. Amém. Deus seja louvado por toda a graça derramada sobre nós. Obrigada a você que rezou. Vi aqui os pedidos de oração, as fotinhos. Um abraço para o Gaspar, vi seu netinho aqui, sua filha Yasmin. Tanta gente participando conosco. Padre Samir, sua bênção. Obrigada também por estar aqui juntinho com a gente. Dia do Padre, né, Val? Dia do Padre. Na verdade, hoje é dia de São Curadarce, né? Sim. 4 de agosto. Como ele é padroeiro dos padres, então nós também fazemos essa referência. No Brasil, a gente celebra no próximo domingo, que é mês vocacional, então a gente começa com a vocação sacerdotal. Um abraço também, Val, para Eliana. Gosta muito da Canção Nova, é sócia, trabalha no Recanto do Bosque, aqui pertinho da gente. Tá fazendo aniversário hoje, querida. Beijo para você, Deus te abençoe. Amém! Olha só, família, a hora vai um pouquinho adiantada, vou já trazer o testemunho para você entender o quanto Deus tem feito no meio de nós. Ela diz: bom dia, Val, e bom dia a todos da bancada. Não quero ser identificada, mas quero compartilhar o que Deus fez na minha vida. Em um momento da minha vida, eu me intitulava católica, mas eu não segui os princípios católicos. Eu, por graça de Deus, promessa que inclusive eu fiz a Deus, conquistei a tão sonhada faculdade, passei em primeiro lugar no vestibular e entrei numa empresa multinacional. Hoje tenho 22 anos, mas eu fiz igual o filho pródigo. Eu prometi que o primeiro salário eu ia dar a Deus, porque Ele me deu, e depois eu peguei minha herança e gastei tudo. Inclusive me afundei nas dívidas e no pecado. Entrei numa vida totalmente desregrada, saía todos os finais de semana, bebia, fumava, pecava contra a castidade, contra a igreja, carregava mágoas, tristezas, enfim, uma vida desordenada. Em 2022, eu tive que sair da capital, São Paulo, para começar tudo do zero. E logo depois disso, tive crises de ansiedade tão fortes que não houve remédio psiquiátrico que dava conta de mim, que desse conta de mim. E eu quase perdi o emprego por causa disso. Num dado momento, comecei a assistir o programa Sorrindo para a Vida. E eu fui acometida por uma alergia muito severa, uma ardência, um queimor. E o médico disse que eu tinha que esperar passar, porque era psicológico. Ouvi um testemunho de uma criança que havia sido curada desta forte alergia. Então eu pedi a Deus e vi que Deus me ouvia. Desde esse momento eu fui curada da alergia e Deus começou a curar minha alma. Para mim toda a pregação falava de perdão, porque eu precisava perdoar minha família. Perdoei, tive uma vida totalmente transformada. E acredite, Val, eu que era uma pessoa prestes a perder o emprego, sou destaque na empresa por resultados, falam em me promover, reconciliei com a minha família, busco uma vida de igreja. Tudo foi entrando nos eixos graças à Canção Nova. Deus abençoe vocês. Inclusive, eu não sei como é a matemática de Deus, porque eu ajudo minha paróquia, ajudo a Canção Nova e meu salário rende. Vale a pena viver a vida com Deus. A Canção Nova tem me ajudado muito. Por isso, eu digo que... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que bom que ela falou, né, Valdene? Porque se a gente diz o que é que Deus faz quando uma pessoa abre a porta para Ele, parece até que a gente está exagerando. Não, mas ela fez uma revisão. Mas, meu amigo... Passou a revista, igual você falou. Deus transforma tudo na vida da gente.
É isso mesmo. Ai, coisa boa, gente. O Sorrindo para a Vida está chegando ao final já. Eu quero agradecer a todos que participaram hoje com a gente, mas antes de encerrar, a gente quer mostrar para você o resultado da família Canção Nova, do nosso esforço para que as contas da Canção Nova, né, todos os compromissos assumidos com a evangelização sejam honrados. Vamos lá, vamos ver quanto estamos? Alcançamos os 12% do projeto da M Almas, subimos 3%. Então, claro, está faltando 88%. Nós temos 20 dias úteis. Olha, pessoal, nós não podemos perder o ponto, né, Márcio? São 4,40% ao dia. A gente quer agradecer quem já entrou com a gente, né? São sócios da Canção Nova que estão nos ajudando. Mas se você hoje teve a experiência com Deus, vê que a Canção Nova vale a pena, ajude a Canção Nova. Márcio, como é que a pessoa pode ajudar? Pode ajudar, sobretudo, através do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Esse é o melhor endereço, porque a doação chega de imediato, não há taxas. Então, se Rapidinho, você puder né? escolher, prefira o Pix. Verdade. Se você quer contribuir de uma outra maneira e não é sócio, entre em doação.cançãonova.com. Ali tem várias formas, você pode escolher a sua. E quem é sócio ainda recebe aí de brinde a facilidade do boleto, que vai estar sempre na sua mão. Mas mais uma vez, repito, você tem o boleto, mas você sabe ajudar por meio do Pix, prefira o Pix. Aí, tá dado o recado. Obrigada a todos que estão nos ajudando. Val, valeu. Chegamos ao final. Chegamos ao final, um excelente final de semana na graça de Deus. Deus abençoe. Fim de semana dá para ajudar a Canção Nova. Segunda-feira, se Deus nos permitir, a gente se encontra. Até lá. Até lá. Valeu, Márcio. Valeu, até segunda-feira. Bom final de semana. Amém. Inácio, obrigado pela tua presença. Demais. Valeu, maestro. Segunda-feira, se Deus quiser, estamos juntos, hein? Um beijo para você que ficou com a gente. Continue com a nossa programação e não esqueça da Canção Nova. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo.